Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o tutor Guilherme Nascimento, de Física do Polo Madureira do Pré-Vestibular CCES. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho os gráficos da cinemática. É a aula que seria dada presencialmente no dia 10 de maio, mas por questões de saúde eu não pude estar presente. Dentro do nosso livro didático, essa parte de gráficos da cinemática corresponde ao capítulo 3, tá? A aula passada sobre movimento vertical foi o capítulo 4. Eu estou dando só um passo para trás para a gente falar sobre os gráficos e aí na aula seguinte a gente entra no capítulo 5. Tudo bem? Vamos lá. Relembrando rapidinho o que a gente estudou até agora. Primeiro, o movimento retilíneo uniforme, o MRU. Ele é retilíneo porque acontece em linha reta, certo? E uniforme porque a velocidade é constante. Então, quando você tem um movimento retilíneo uniforme em alguma questão, em algum problema, você tem que pensar automaticamente nessas duas coisas. Que a velocidade é constante e que, por consequência, a aceleração é zero, tá? Essa informação da aceleração ser zero, ela é muito importante. Lá na frente a gente vai começar a falar de leis de Newton, vamos falar sobre forças, e o fato da aceleração ser zero vai ajudar muita gente a fazer algumas contas, tudo bem? Ok, dentro do MRU a gente tem uma função horária, que é a função horária da posição. A minha posição final, ela é a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Tá bom? Com isso daqui, eu relaciono a minha variável t, tempo, com a minha variável posição. Tá bom? A gente usou bastante isso, só uma revisão rápida. Depois, a gente estudou o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. O que tem que vir na sua cabeça automaticamente, quando você vê que a questão, o problema trata disso daqui? Que a aceleração é constante, a aceleração é sempre a mesma. Portanto, ΔV é diferente de zero. O que isso significa? Aqui no movimento retilíneo uniforme, ΔV é exatamente igual a zero. O que isso significa? Eu não tenho variação de velocidade. Minha velocidade é sempre a mesma. Aqui no movimento uniformemente variado, é o contrário, né? Eu tenho uma variação de velocidade. E aí eu posso perder velocidade ou ganhar, tá bom? Ambos estão valendo, desde que isso seja feito com aceleração constante, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Principais equações que a gente estudou nesse movimento. A função horária da posição, a função horária da velocidade, certo? Onde V é a velocidade final, V0 velocidade inicial, A é a aceleração e T é tempo. Tem um papel muito parecido com esse daqui. Para um parâmetro T, né, para minha variável T, que é o tempo, eu consigo relacionar isso com a minha velocidade final. Tudo bem? A gente estudou também a função horária da posição, onde S é a minha posição final, S0 posição inicial, V0 é tempo inicial, T é tempo e a aceleração representada pela letra A. Tudo bem? A gente também usou isso, aplicou bastante isso daqui no movimento vertical, na aula passada, né? Na queda livre e no lançamento vertical. E, por último, mas não menos importante, a equação de Torricelli. Percebe? Todas as outras equações que eu te mostrei, elas dependem do tempo. Então, eu preciso saber o tempo para resolver essas equações ou vou usá-las para descobrir o tempo. Certo? A equação de Torricelli não tem isso, tá? Então, quando a gente não tiver o tempo numa questão de movimento variado, muito provavelmente a gente vai usar a equação de Torricelli, tá bom? Então, só uma revisão rápida, porque a partir dessas equações, a gente começa a fazer os gráficos, fazer um desenho dos gráficos, tudo bem? Começando pelos gráficos do movimento uniforme. Primeiro, o gráfico S por T. Essa escrita aqui, SXT, pode ler como S por T, onde a posição vai estar aqui no eixo vertical e o tempo vai estar no eixo horizontal. Olha para essa equação aqui. Vê se ela não é do tipo y igual a ax mais b, que é uma função afim, certo? Que você estudou lá na matemática. Só que, ao invés de x, a nossa variável é t. Ao invés de a como coeficiente angular, a gente tem a velocidade. E o nosso termo independente, ao invés de b, é a posição inicial. E eu te pergunto, como que é o gráfico de uma função afim? Não é uma linha reta? Pois é. Então, posição por tempo, no movimento uniforme, tem que ser uma linha reta. Tudo bem? E aí, dependendo da inclinação da nossa reta, que pode ser ascendente ou então descendente, a gente pode colocar a velocidade como positiva ou negativa, e isso vai classificar o nosso movimento em progressivo, que é o caso em que a velocidade é maior do que zero, ou no movimento retrógrado, quando a nossa velocidade é menor do que zero. Tudo bem? Percebe, né? O primeiro valor que a gente tem de posição, né? O primeiro valor que a gente tem no eixo Y é justamente a nossa posição inicial. À medida que o tempo aumenta, olha só, aqui no eixo X, o que acontece com a minha posição? Aumenta também. Então, minha velocidade tem que ser positiva.
Agora, aqui, ó, eu tenho uma posição inicial S0. À medida que o tempo aumenta, o que acontece com a minha posição? Olha só, vai diminuindo. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Tudo bem? O que você precisa saber, se o meu gráfico é uma linha reta, onde o meu eixo vertical é S e o meu eixo horizontal é T, então isso com certeza é um movimento retilíneo uniforme, tá bom? Ok, ainda no gráfico da MRU, agora um gráfico de V por T, um gráfico de velocidade por tempo. Lembra que aqui a nossa variação de velocidade é zero? Bom, se a nossa velocidade não muda, então ela tem sempre o mesmo valor o tempo inteiro. Faz sentido? Bom, o que é importante a gente lembrar aqui? E eu vou escrever uma equação aqui, ó. A gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ΔT e vou passar para o outro lado multiplicando, para eu isolar o meu deslocamento. Vê se eu não vou ficar com ΔS igual a velocidade vezes ΔT. Agora olha para esse gráfico aqui. Vamos supor que você pega um pequeno intervalo dele até um certo tempo t. O que seria a área desse gráfico aqui? A área embaixo dessa linha reta. Isso daqui não é um retângulo? Olha só, essa figura aqui, ó. Quais são as medidas desse retângulo? Olha que interessante. Aqui na base do retângulo, eu tenho um certo intervalo de tempo que se passou. Então, eu tenho um certo ΔT. Aqui na altura do meu retângulo, qual que é o valor disso? É a minha própria velocidade, concorda comigo? Então, o que eu vou ter? Que a área embaixo desse meu retângulo, dessa minha curva, na verdade, né, dessa linha reta, eu falo curva, mas toda linha reta também é chamada de curva num gráfico, tá? Então, não tá errado, por mais que pareça um pouquinho estranho. A área do meu retângulo seria o quê? Seria velocidade vezes ΔT. Mas eu não sei que velocidade vezes ΔT é deslocamento? Então, olha só que interessante. A área embaixo da minha curva, né, ou da minha linha reta, ela é exatamente o meu deslocamento. E eu coloco um numericamente igual, só por causa das unidades, né? A área a gente mede em metro quadrado, centímetro quadrado, e deslocamento a gente mede em metro ou centímetro. Tudo bem? Então, o que isso significa? Num gráfico de velocidade por tempo, a minha área embaixo desse gráfico me dá exatamente o meu deslocamento. Tá bom? Depois a gente faz um exemplo disso. Bom, vamos olhar esse gráfico aqui. Um ciclista realiza um movimento conforme o gráfico abaixo. Determine a função horária da posição e classifique o movimento. Bom, primeira coisa, esse gráfico aqui é uma linha reta? É uma linha reta, então é uma função afim. O que eu tenho no eixo Y? Não é a posição? No eixo X não é o tempo? Então, isso aqui é uma função afim da posição. A posição é descrita por uma função afim. E eu sei que isso é o movimento uniforme. Então, S é igual a S0 mais VT. Primeira coisa, determine a função horária da posição. O que eu tenho que fazer quando a questão me pede isso? Eu tenho que substituir a posição inicial e substituir a velocidade. E deixar S em função do tempo, assim como a gente fez nas outras aulas. Beleza? Bom, olhando o nosso gráfico, qual que é a nossa posição inicial? O que representa o eixo Y é a posição, certo? E o primeiro valor de posição que eu tenho é menos 10. Então, isso aqui, ó, é exatamente a minha posição inicial. Então, S0 igual a menos 10. Tudo bem? Então, eu sei que S0 é igual a menos 10. Qual que é a unidade disso? Metros, né? Porque está escrito aqui. Ok. E como é que eu faço para descobrir a minha velocidade? Bom, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, e comparar os valores em x e em y. Como assim? Eu sei que quando a minha posição é 20, qual que é o meu instante de tempo? 6. Então, olha só, quando a minha posição final é 20, a minha posição inicial é menos 10, certo? Mais a velocidade, eu sei que o meu instante de tempo é 6. Então, olha só, agora eu não tenho uma equação onde somente a velocidade é minha variável, então eu consigo resolver isso daqui. Tudo bem? Ó, menos 10 passa para o outro lado, 30 igual a V vezes 6, mesma coisa que 6 vezes V, não faz diferença. Então, a minha velocidade é 30 dividido por 6, minha velocidade é de 5 metros por segundo.
Tudo bem? O que eu fiz? Eu peguei um ponto no gráfico que eu conheço, ó, os valores de y e os valores de x. Ah, poderia ter feito isso para esse ponto? Poderia. A posição final é 0, enquanto o tempo é 2. Você vai encontrar o mesmo resultado. Tudo bem? Então, agora eu sei a posição inicial, sei a velocidade. Então, ó, como é que fica a minha função horária? S igual a S0 menos 10, mais a velocidade 5 vezes t. Isso aqui é um 5, tá bom? Vezes t. Essa aqui é a minha função horária, beleza? Resolvido o problema. E aí depois, ó, classifique o movimento. Quando eu peço para classificar o movimento, é dizer se ele é progressivo ou retrógrado, tudo bem? E como a gente viu, ó, a nossa velocidade não é mais 5, ela não é maior que 0, então o nosso movimento é progressivo, tudo bem? A gente poderia perceber isso também pelo fato do nosso gráfico ser inclinado para cima, tudo bem? Ele não está descendo assim, por exemplo. Beleza? Ok. Gráficos do movimento uniformemente variado. Gráfico da posição pelo tempo. Primeira coisa, essa função aqui, ela parece ser do tipo y igual a ax mais b? Tá um pouco diferente, concorda comigo? Percebe que a nossa variável, que é o tempo, ela tem um grau 2. O tempo está elevado ao quadrado. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Isso é uma função quadrática, tudo bem? Então, se isso aqui é uma função quadrática, por que quadrática? Porque o tempo está ao quadrado. Faz sentido, né? Função quadrática. Se isso é uma função quadrática, então o gráfico tem que ser uma parábola ou um arco de parábola, né? Um pedaço de uma parábola. Tudo bem? Então, como a minha posição varia com o quadrado do meu tempo, eu tenho que ter algo mais ou menos parecido com isso daqui. Não poderia, em caso algum, ser uma linha reta. Tudo bem? Poderia ser uma curva um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fechada, mas ela tem que ter essa cara de parábola. Tudo bem? Ok. Bom, percebe o seguinte. Dado o gráfico da posição, eu consigo dizer se esse movimento é progressivo, se a minha velocidade é maior do que 0? Olha só, a minha posição inicial é essa daqui. À medida que o meu tempo vai passando, o que acontece com a minha posição? Ela aumenta ou diminui? Aqui, ó. Vê se a minha posição não vai aumentando. Minha posição vai aumentando. Tudo bem? Então, a minha velocidade é maior do que 0. Sempre que eu tenho uma parábola virada para cima, né, com a barriguinha para cima, né, com uma concavidade para cima, eu sei que a minha aceleração é positiva, 100% das vezes. Pelo fato da minha velocidade e a minha aceleração terem o mesmo sinal, ou seja, ambas são positivas ou ambas poderiam ser negativas, eu classifico esse movimento como acelerado. Tudo bem? Vamos ver esse outro gráfico aqui. Olha a concavidade da minha parábola. A concavidade dela não é para baixo? Isso significa que a minha aceleração é menor do que 0. Tudo bem? Porém, olha a nossa posição. À medida que o tempo passa, a nossa posição, ó, não continua aumentando. E aí esse S0 está no lugar errado, tá? Esse S0 deveria estar aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Tudo bem? Então, ó, com o passar do tempo, à medida que o tempo passa, o que acontece com a nossa posição? Também aumenta. Então, isso significa que a nossa velocidade é maior que 0. Opa! A minha aceleração é negativa. Por quê? Porque a concavidade da parábola é para baixo, mas a minha velocidade é positiva. Por quê? Porque a posição aumenta. Então, como o sinal é trocado, ó, um é maior e o outro é menor do que 0, eu classifico esse movimento como retardado. Qual que é a diferença na prática sobre essas duas coisas? Simples. Nos dois casos, a gente tem, por exemplo, um carro indo para frente, ó, velocidade positiva. O carro está andando para frente, a posição dele está aumentando. No primeiro caso, a aceleração é positiva, ele ganha velocidade, ele fica mais rápido. Ele vai dos 40 km por hora para 50, 60, 70. Aqui, ó, apesar dele estar indo para frente, ele está perdendo velocidade. Então, ele estava a 40 km por hora, ele vai reduzindo 30, 20, 10. Tudo bem? Só que ele continua andando para frente, apesar de estar perdendo velocidade. Por isso que eu chamo esse movimento de retardado. A minha aceleração, ela está retardando o movimento, está atrapalhando o movimento, está tornando ele menos intenso. Por isso que eu chamo isso de retardado. Tudo bem? Ok.
ainda no movimento uniformemente variado. Agora o gráfico da velocidade pelo tempo. E aí, novamente, V igual a V0 mais AT, a gente já usou muito isso. Vê se agora isso não se parece com uma função do tipo y igual a x mais b, uma função afim. Vê se não é isso. É exatamente isso. Então, se isso é uma função afim, se a velocidade varia com o tempo através de uma função afim, então o gráfico disso tem que ser uma linha reta. Tudo bem? Então aqui, ó, o primeiro valor de velocidade que a gente tem é V0, e à medida que o tempo passa, a minha velocidade aumenta. Tudo bem? Por que o movimento é acelerado? Porque a minha velocidade é positiva. Para todos esses valores de velocidade, vê se eles não estão acima do valor zero. Então, tudo que tiver nessa parte do gráfico, né, acima do eixo horizontal, tudo que tiver daqui para cima vai ser positivo. Então, a minha velocidade é positiva. E a minha velocidade está aumentando, né? Então, percebe também que a minha aceleração é maior do que zero. A minha velocidade aumenta. E a minha velocidade é sempre positiva, então isso me dá um movimento acelerado. Aqui no gráfico do lado eu tenho uma velocidade inicial, só que à medida que o tempo passa, o que acontece com a minha velocidade? Olha só, ela vai diminuindo. Então eu tenho uma aceleração negativa, porém, por mais que a minha velocidade diminua, ela é o tempo inteiro maior do que zero. Então eu tenho um movimento retardado. Tudo bem? Estou perdendo velocidade. Tá bom. Agora, importantíssimo, não pode esquecer isso de maneira nenhuma. Propriedade do gráfico VT. Eu falei ali no exemplo do movimento uniforme, olha só, que a área é igual ao deslocamento. Mas isso é somente no movimento uniforme? E aí eu te digo, não. Isso é válido para qualquer gráfico de velocidade por tempo. O desenho pode ser essa linha inclinada, certo? Que seria um gráfico de um movimento uniformemente variado. Poderia ser um negócio meio doido, poderia ter um trapézio, várias figuras. Se a gente calcula a área embaixo da nossa curva, certo? Embaixo da nossa função, a gente sempre vai ter o deslocamento. Tudo bem? E esse numericamente aqui é só por causa das unidades, né? A unidade da área não é a mesma unidade do deslocamento. Então isso aqui é importantíssimo, tá bom? Ok, vamos fazer um exemplo aqui. O gráfico a seguir representa o movimento de um automóvel. A respeito da classificação do movimento nos trechos 1, 2 e 3, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Olha o movimento 1. Primeira coisa, sempre que aparecer um gráfico, você tem que olhar os eixos, ó, posição e tempo. Tudo bem? Então, estou relacionando essas duas coisas, posição e tempo. Aqui no trecho 1, que curva é essa daqui? É uma parábola? É uma linha reta? Parece ser uma parábola, certo? Se fosse uma linha reta, eu teria certeza que esse movimento seria uniforme. Mas não é. É um negócio curvo. E a gente percebe que ele é acelerado. Tudo bem? Por quê? Porque a minha posição aumenta, certo? Ó, olha os meus valores da posição aumentando. E olha a minha concavidade. A minha concavidade está para cima. Então eu sei, ó, que isso daqui é um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração maior que zero. Então é um movimento acelerado. Olha o trecho 2, galera. Vê se ele não tem sempre o mesmo valor da posição. A minha posição não muda. Então isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser um repouso. Tudo bem? O objeto está parado. Agora olha o trecho 3. O que está acontecendo com a nossa posição? Nossa posição está diminuindo, concorda comigo? Mas diminuindo de que maneira? Isso daqui é uma parábola com uma certa concavidade? É um negócio curvo assim? Pô, é uma linha perfeitamente reta. Então, isso daqui é um movimento retilíneo uniforme. Só que é um movimento retilíneo uniforme em que a posição está diminuindo. Então, a minha velocidade é negativa, concorda comigo? Por isso, ele é retrógrado. Tudo bem? Então, ó, percebe, eu tenho inicialmente um movimento acelerado, depois eu tenho repouso e depois eu tenho um movimento retrógrado. Tudo bem? Então, eu fico com qual alternativa? Exatamente a letra A. Tá bom? O que a gente tem que prestar atenção? No formato da nossa curva, ó, ela pode ser uma linha reta, o que nos daria um movimento uniforme, ou pode ser uma parábola. Tudo bem? E aí, por uma parábola, a gente teria um movimento variado. Ok? Último exemplo para a gente encerrar. O gráfico abaixo representa a velocidade de um ônibus em função do tempo durante uma viagem. Determine a velocidade média desenvolvida. Opa, o que é velocidade média, galera? O que é?
Eu vi você respondendo, tá? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ué, mas a gente não estudou isso junto com o movimento uniforme? Sim, mas quando eu falo de velocidade média, isso é válido para absolutamente qualquer movimento. Então você sempre pode aplicar isso. Você só não pode confundir velocidade média com velocidade instantânea, tudo bem? O que é velocidade instantânea? Para cada ponto desse gráfico, eu tenho uma velocidade diferente. Isso não é minha velocidade média, tudo bem? A velocidade média é quando eu olho o meu deslocamento de maneira geral e divido isso pelo tempo. Percebe, eu já tenho a duração da minha viagem, concorda comigo? A viagem durou quanto tempo? 5 horas. E o deslocamento? Como é que eu faço para calcular? A gente vai usar aquela propriedade de que a área embaixo do nosso gráfico, ó, essa área aqui, dá o que pra gente? Justamente o nosso deslocamento. Para isso, eu vou dividir isso daqui em duas figuras, olha só. Deixa eu fazer um desenho aqui para ninguém ficar perdido. Eu vou separar essa primeira parte aqui, eu vou chamar isso aqui de parte 1, ok? Eu vou pegar a segunda parte e vou fazer uma divisão também. Percebe que eu fui de uma figura estranha para algumas figuras que são um pouquinho mais familiares para mim, certo? E aqui, ó, essa terceira parte, eu vou chamar de parte 3. Que figuras que eu formei? Parte 1, um triângulo. Parte 2, um retângulo. E parte 3, um trapézio. Eu sei calcular a área dessas coisas com muita facilidade. Tudo bem? Então, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever que o meu deslocamento ele vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Tudo bem? Vamos calcular um por um? Olha só. Área 1. Que figura é essa? É um triângulo. O que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Olha a base do nosso triângulo, é esse valor aqui. 2 vezes, a altura do nosso triângulo, 30 sobre 2. Olha que maravilha. 2 em cima, 2 embaixo, passa a faca, 30 metros. Tudo bem? Metros? É o tipo de erro que a gente comete numa prova, olha só. Quilômetro por hora e hora. Então, essa distância tem que ser em quilômetro. Tudo bem? Ok, área 2. Que figura é essa daqui? Ih, acabei apagando sem querer. Deixa eu botar. Aqui, ó. Que figura é essa? Retângulo, certo? Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Tudo bem? Olha a base do nosso retângulo. 4, não é? Negativo. 4 menos 2. Esse tamanhozinho aqui vale exatamente 2. Vezes a nossa altura, que é 30. Então, o deslocamento é de 60 km. Tudo bem? Ok. E a área 3, a área do trapézio, como é que eu calculo? Vou escrever aqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Tem que tomar cuidado com esse trapézio. Ele tá deitado, né? Ele tá virado. De maneira que aqui, ó, a gente tem a base menor, base maior e isso daqui é a nossa altura. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Base maior. Quem é a nossa base maior? Essa distância aqui, ó. Quanto que ela vale? Exatamente 30. 30 mais. Base menor. Aqui é a nossa base menor, galera. Quanto que ela vale? 24, ó. É esse pedaço aqui. Vê se ele não vale exatamente 24. Ok. Vezes a altura. Quanto que é a altura? 5? 4? Não, ó. De 4 para 5, quanto que aumentou? 1. Isso sobre 2. Tudo bem? Então, ó, 30 mais 24, 54 sobre 2. Isso daqui vai dar pra gente 27 quilômetros. Tudo bem? Então, quem é o nosso deslocamento? Quem é o nosso ΔS? Área 1, 30, mais área 2, 60, mais área 3, 27. Tudo bem? Então, ó, o nosso deslocamento vai ser exatamente 117 km. E o que é velocidade média? Não é ΔS sobre ΔT? Então, 117 dividido pelo tempo total, ó. Quando que acabou a viagem? 5 horas. 117 dividido por 5, já vou te ajudar, ó. 23,4 km por hora. Tudo bem? Acaba aqui a nossa resposta. E o que a gente teve que fazer? A gente usou a equação da velocidade média e usou a propriedade do gráfico V por T para calcular que a área abaixo do gráfico, a área abaixo da curva, é sempre o nosso deslocamento, sempre no gráfico VT.
Tudo bem? Se esse gráfico aqui, ao invés de velocidade, fosse posição, eu não poderia fazer isso, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Já está liberado para vocês no Classroom, junto com esse vídeo, esse documento que eu usei e também uma lista de exercício somente sobre gráficos da cinemática, o movimento uniforme e uniformemente variado e essa propriedade do gráfico VT. Espero que você faça, porque semana que vem a gente continua o nosso conteúdo, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima.